Boa tarde, muito boa tarde. Assim na terra como no céu. Vamos lá para a nossa live de hoje. Você que está chegando, vai no aviãozinho, caminha para 2, 3 pessoas, convide pessoas para participar conosco, para estar junto conosco. Estamos em uma série assim na terra como no céu. Quando os discípulos se aproximam de Jesus e pedem a Jesus, ensina-nos a orar, né? Jesus, ele deu essa oração modelo, uma oração modelo para que eles pudessem fazer. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e livra-nos do mal, pois teu é o poder, teu é o reino, hoje e para sempre. Amém. Então vamos lá. Então Jesus ele começa ensinando os discípulos a orar a partir da oração do Pai Nosso, é uma oração muito conhecida. Outro dia eu pego uma semana aí para conversar com vocês explicando a respeito dessa oração. Entender que ela é uma oração não para ser repetida, mas é uma oração modelo. Há uma estrutura dentro dela que nós precisamos observar e aplicar dentro da nossa vida de oração, né? Se você parar e perceber, né, começa Pai Nosso que estais nos céus, começa colocando, né, levando a nossa atenção para o lugar onde Deus está. Pai Nosso que estais no céu, começa com Pai, Ele é Pai e é Pai Nosso. Então, Ele é um Pai de todos nós. Começa com essa identificação. Qual a identificação? Ele é Pai, nós somos filhos. Porque muitas pessoas não têm suas orações respondidas, porque muitas pessoas começam a orar e nunca vêm respostas, porque elas oram fora da posição de filho. É muito importante que você, no momento que você vai orar, você perceba de qual posição você está orando. Você está orando como um pedinte ou como um filho? Você está orando como alguém que conhece a Deus ou como alguém que não conhece ao Pai? Pai Nosso. Ele é Pai e Ele é nosso. Então, começar a sua oração entendendo que você está falando com o seu Pai, isso é algo muito importante. Só que nós não vamos tocar nesse assunto hoje. O que eu quero compartilhar com você hoje? Na segunda-feira, anteontem, nós começamos também um tempo de jejum. Eu faço parte da comunidade Haja, aqui em Belo Horizonte, Haja Church, que está sob a direção, a liderança do pastor Wagner Mariano. E nós começamos na segunda-feira um tempo de jejum, um tempo de 21 dias de jejum. Jejum para quê? Jejum por quê? Jejum para a liberação de poder. Nós cremos numa liberação maior de poder e nós queremos ver esse poder ser liberado. E nós entendemos que a oração comum ela não é capaz de liberar, de trazer esse rompimento. Então, quando você percebe que a oração comum ela não está trazendo aquilo que você está buscando, o que é uma oração comum? Muitas vezes a oração na sua vida ela é algo muito fraco. Fraco a que ponto? Você percebe que ela não sobe, ela não rompe nem o céu, ela não rompe nem o teto, nem o telhado da sua casa. Quem dirá realmente acessar o trono de Deus? Por quê? Porque ela não é feita realmente debaixo com um coração, debaixo de um espírito onde a pessoa realmente entenda aquilo que ela está fazendo e ela pressione para que isso realmente possa acontecer. Orações superficiais, orações feitas de uma posição errada, orações feitas de forma superficial, são orações que vagamente vão ter respostas. Agora, o que é interessante perceber? Se eu alinho uma vida de oração com um tempo de jejum, eu estou combinando duas coisas que são muito poderosas, que no momento que elas são olhadas é tipo pólvora e fogo, entende? É tipo gasolina e fogo. O que vai acontecer? Uma explosão. Então, imagine você, hoje nós estamos no terceiro dia de oração e jejum. Então, o que acontece? Há algo se incrementando dentro das nossas vidas que no devido tempo, eu acredito que até o dia 21, algo vai explodir, algo vai acontecer. Quando nós trazemos o jejum alinhado à oração, o que acontece? Nós estamos realmente intensificando as nossas orações para um tempo de rompimento. O que é um rompimento? Imagine você uma represa
que tenha muitas águas retidas ali, e o que acontece? Vem uma pequena ruptura. E essa pequena ruptura, à medida que o tempo vai passando, né, à medida que minutos, horas, dias, semanas vão se passando, o que acontece? Essa ruptura vai se tornando maior até que vai haver um rompimento. E quando há um rompimento, o que vai acontecer? Aquelas águas que estavam retidas serão liberadas e elas vão inundar toda a geografia, toda a região. Então, é dentro dessa perspectiva que eu quero que você comece a imaginar esse tempo de jejum e de oração, esse tempo de assim na terra como nos céus. Tudo aquilo que estamos fazendo aqui nesses dias, querido, não apenas enquanto estamos em uma live, a live aqui é 30 minutos, mas o momento que nós estamos fora de uma live, mas estamos vivendo a nossa vida com o nosso coração alinhado, em um espírito de oração, que nós estamos provocando esse rompimento. E quando esse rompimento acontecer, eu posso te garantir, nada ficará como antes. Nada ficará como já foi, porque esse rompimento traz algo que é algo que vai destruir toda a força, toda a resistência que o Império das Trevas tem tentado construir para resistir àquilo que Deus tem te chamado a viver, mas também é algo que vai abrir um novo caminho. Então há um novo caminho sendo preparado, pavimentado, Marcos, para que vocês possam também acessar. Então, quem está nesses dias de oração e jejum, é muito importante ter clareza, ter entendimento daquilo que está fazendo, porque você está provocando um rompimento. E quando esse rompimento acontecer, querido, nada fica como um dia já foi. Haverá uma nova etapa da sua vida, haverá um novo caminho que será aberto, haverá uma nova oportunidade, uma nova possibilidade de vida, Ioana. Agora, é necessário que eu me esforce, que eu faça isso com a minha atenção, mas também com a minha intenção, que eu não esteja distraído nesse tempo. Quando eu tiro dias para orar e jejuar, eu estou alimentando dois ingredientes, dois componentes que no momento certo, quando eles se ajustam, haverá uma explosão. Então, se prepare para viver explosões espirituais que vão realmente, alavancar a sua vida. Você verá progresso, haverá um tempo de progresso que será liberado através desses dias, porque o poder de Deus ele vem, e à medida que esse poder ele começa a ser intensificado, ele vai gerar novas coisas, ele vai liberar aquilo que está travado. Agora, preste atenção, o que eu quero compartilhar com vocês hoje? Na segunda-feira nós falamos a respeito de Jesus fazendo o seu jejum. Quem assistiu aí a live de segunda-feira? Segunda-feira nós falamos lá em Mateus 4, no final de Mateus 3, Jesus ele é batizado. No momento que ele é batizado, o Espírito Santo vem em forma física, forma corpórea, de uma pomba, ele pousa sobre a vida de Jesus e uma palavra, uma declaração é feita pelos céus sobre a vida de Jesus. E essa declaração ela afirma o quê? Este é meu filho amado em quem me comprazo, em quem a minha alma tem prazer. Quem declarou isso? O Pai declarou isso sobre o Filho. Deus declarou isso sobre o seu Filho Jesus. Aí o que acontece, Capítulo 4, verso 1, fala assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo veio sobre a vida de Jesus apenas para direcioná-lo para um tempo de tentação. O Espírito Santo vem e pousa sobre Jesus, ele enche Jesus naquele momento para que Jesus fosse levado para um tempo de tentação. Presta atenção nisso. Ele foi levado pelo Espírito para ser tentado. O Espírito Santo guiou ele para um lugar onde ele pudesse ser tentado. Tentado por quê? Por que ele precisava ser tentado? Ele acabava de receber uma palavra dos céus, uma declaração dos céus. Todos que estavam ali ouviram essa declaração. Então, no momento que todos ouvem essa declaração, e que declaração foi essa? Esse é meu filho amado em quem a minha alma tem prazer. Este é meu filho amado em quem me comprazo. A palavra diz que Jesus entra e fica 40 dias e 40 noites no deserto. Depois de 40 dias e 40 noites, a palavra diz que ele teve fome. Aí, no 40º dia, quem aparece? O iFood do inferno vem. E Satanás vem tentar pessoalmente. Ele não mandou um demônio, ele não mandou um principado, ele não mandou uma potestade. Ele veio pessoalmente para tentar a Jesus. E nesse momento ele começa a tentar Jesus. E preste bem atenção. Qual foi a primeira coisa que ele fala com Jesus no momento da tentação? Ele fala assim: se tu és o Filho de Deus.
O que que isso me mostra? Presta atenção, que isso é muito importante você pegar. A última palavra que Jesus recebe do seu pai, 40 dias antes, qual foi? Tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem a minha alma tem prazer. Essa foi a declaração profética que os céus liberaram sobre a vida de Jesus. Você é um filho amado. A primeira palavra que o diabo vem depois de 40 dias para roubar é a palavra que revelava a identidade dele como filho. Jesus tinha recebido uma declaração dos céus: você é um filho amado. 40 dias depois vem Satanás para roubar essa palavra do seu coração, para tirar essa palavra do seu coração, para não deixar que ele pudesse caminhar debaixo dessa revelação. O que que isso nos mostra? Presta atenção, Marcos. O que que isso nos mostra? Que tudo aquilo que Deus fala com você, você é responsável por guardar. Toda a palavra que Deus libera sobre a sua vida, você deve entesourar essa palavra na sua vida, no seu coração. O seu coração tem que se tornar uma incubadora das palavras que Deus tem colocado sobre você. Porque, veja bem, primeiramente Deus vai falar sobre a sua vida, Ele vai liberar uma palavra sobre a sua vida. E essa palavra, ela é a matéria-prima com qual toda a criação foi feita. Quando você vai em Gênesis, né? E disse Deus, todas as obras da criação foram feitas através da palavra de Deus. Então, quando Deus libera uma palavra sobre a sua vida, sobre a minha vida, o que Ele está liberando? A matéria-prima que vai cocriar, que vai, dar o design para o nosso futuro. Então, eu tenho que me tornar responsável por guardar esta palavra, por receber essa palavra e guardar. Agora imagine você que nesse primeiro momento que você recebe essa palavra está sendo impressa no seu espírito. Por dias você vai ficar ali ruminando e falando: cara, Deus falou isso comigo, Deus falou isso comigo. Não é algo que você deva sair falando para as pessoas, mas é algo que você deve introjetar no seu espírito, algo que você deve ruminar, algo que você deve meditar, algo que você deve comer, algo que você deve orar ao Pai. Pai, o Senhor falou que eu sou isso, Pai, o Senhor falou que eu vou viver isso. Pai, o Senhor disse isso ao meu respeito, eu quero compreender melhor isso. Porque no primeiro momento a palavra é impressa no nosso espírito. Agora, o que o diabo fez? O que o diabo fez ali? Ele veio não apenas para roubar a palavra, mas ele veio, e é interessante que quem leva Jesus para esse lugar, Jesus não foi sozinho, Jesus não foi por conta própria, ele foi ao deserto levado pelo próprio Espírito Santo. Então o Espírito Santo leva ele, coloca ele num tempo no deserto. Enquanto ele estava no deserto, 40 dias depois, o que acontece? O diabo vem para checar a palavra que ele carregava. Então, no primeiro momento, a palavra é impressa. No segundo momento, a palavra vai ser checada. Qual palavra você carrega? Qual a palavra, qual a promessa, o que Deus falou sobre a sua vida que hoje você está carregando? Vocês estão entendendo, pessoal? Estão compreendendo? Jesus recebe uma palavra dos céus. Ele recebe e logo em seguida ele recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo foi muito doce e gentil, levou ele para o deserto para ser tentado. E o que ele foi ser tentado? Ele foi ser checado naquilo que ele recebeu. A palavra que ele recebeu é como se o diabo tivesse recebido algo da parte de Deus para olhar dentro do coração de Jesus e falar assim: deixa eu ver se essa palavra ela ainda está impressa ou se ela já se fundiu dentro dele. Se ele já caminha nessa palavra que ele recebeu. Porque, veja bem, tem pessoas que amam receber palavras. Você deve gostar e buscar receber palavras? Sim, muito bom. Só que você não deve ser uma pessoa que, como muitas vezes nós vemos no mundo, pessoas que vão atrás de cartomantes. Pessoas que possam olhar a sua vida, o seu futuro, o seu destino e declarar algo sobre você. Porque muitas pessoas apenas se converteram, mas continuam mantendo estas práticas. São os caçadores de profetas. Pessoas que ficam para cima e para baixo. Onde tem um profeta que pode falar algo sobre a minha vida? Onde tem um profeta que pode falar algo sobre a minha vida? Primeiro, querido, se Deus quiser falar alguma coisa com você, Ele vai falar. Ele pode usar até a mula para falar. Segundo, se Deus quer falar algo com você, primeiro, Ele vai te direcionar a um lugar e também vai trazer essa pessoa nesse lugar para que você receba algo dele. Então,
O que é interessante e importante? Pare de procurar pessoas que possam estar falando coisas que muitas vezes estão alinhadas à sua ambição. Porque uma coisa é o destino que Deus tem para você, outra é a ambição que você carrega no seu coração. Deus não é responsável pela nossa ambição. A ambição é uma coisa que o homem gera e muitas vezes isso tem uma motivação totalmente errada, totalmente inadequada. E Deus ele não tem nenhum compromisso com a nossa ambição, mas com o propósito, com o destino qual ele colocou na nossa vida, ele se compromete. Lá em Isaías vai falar que Deus é capaz de fazer com que toda a sua vontade possa se cumprir. Toda a vontade de Deus tem cumprimento em Deus, querido. Tudo que Deus projetou, planejou sobre a minha vida e a tua vida pode ficar em paz. Você não consegue ter um desvio. Por mais que você possa se desviar, Deus vai te buscar. Isso dentro de você é como fogo nos ossos. Por mais que você tente sair disso, isso continua queimando no seu interior. Isso aponta o quê? Um propósito, um destino profético pelo qual Deus te chamou a viver. Agora Jesus estava ali no deserto. 40 dias, 40 noites. Aí o diabo vem, se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus. 3 vezes o diabo falou isso. Se você é filho de Deus, o que ele estava fazendo? Checando a palavra. E o que nós descobrimos? Que a palavra ela não estava mais impressa. Porque, veja bem, quando uma palavra ela está apenas impressa, ela pode ser apagada, ela pode ser tirada, entende? Agora, quando a palavra é fundida, ela se funde na sua vida, você se torna um com essa palavra, já era, meu irmão. Agora, o que eu preciso fazer para me tornar um com esta palavra? Eu preciso, passar tempo, não procurando novas palavras, mas me alimentando da palavra que Deus já falou sobre mim. Eu preciso me assentar, e em oração e em contemplação, ter tempo, anote as palavras que Deus já falou sobre a sua vida. Anote aquilo que você sabe que Deus chamou você a viver. Qual o teu destino profético? O teu destino, ele não vai parar de gritar. Os anos podem passar, mas isso continua vivo e latente dentro de você. Pulsando, desejando a vida, desejando um lugar onde ela possa se manifestar. Então, eu quero que você, nesse dia, você possa compreender isso. E você saia dessa live com esse entendimento, com essa busca aí. Qual palavra eu recebi da parte de Deus? O que Deus tem falado sobre mim? Segundo, essa palavra ela está impressa em mim ou ela entrou aqui e saiu aqui? Essa palavra foi impressa no meu espírito? Eu tenho ruminado essa palavra, eu tenho comido, bebido dessa palavra, ou eu estou procurando novas palavras para colecionar? Terceira coisa, essa palavra já foi fundida na sua vida? Ela se fundiu? Qual é o teu propósito? Qual é o teu chamado? Que Deus te chamou a fazer? Isso está claro para você? Porque se isso ainda não está claro, é porque você ainda não passou da segunda para a terceira etapa. Na segunda etapa, a palavra é impressa. Na terceira etapa, a palavra é fundida. Por quê? Porque da mesma forma que o diabo veio para tentar a Jesus, ele vem e virá para tentar a minha vida e a tua vida, tentando nos fazer esquecer da palavra que dentro de nós está. Então, armazene a palavra do Senhor nesse tempo. Beba, coma da palavra do Senhor. Eu não sei quais palavras o Senhor já falou na tua vida, mas eu oro nessa hora em nome poderoso de Jesus, para que toda a palavra que já foi liberada sobre a sua vida, que venha um tempo onde a sua memória espiritual se ative, para que você possa começar a se lembrar das palavras. E não só se lembrar das palavras, mas beber e comer dessas palavras, anotar essas palavras e observá-las. Para que o quê? Para que enquanto você observa, contempla, tenta entender, ora, jejua esses dias sobre essa palavra possa se fundir no teu espírito, se fundir no teu interior. Para que o quê? Veja bem, para que assim como Jesus, quando foi tentado pelo diabo, você possa abrir a boca e dar respostas certas.
dar respostas certas para toda e qualquer ação que o diabo possa tentar trazer sobre a sua vida. Então, guarde a tua palavra, meu irmão. Guarde a tua palavra. Beba, coma. Que essa palavra te fortaleça nesses 21 dias. Nós vamos até o dia 6 de outubro ainda nesse jejum, que você possa ser fortalecido por toda a palavra que Deus já te falou, que você possa trazer essas palavras à sua memória, ocupar os seus pensamentos com essa palavra, pensar, cara, isso, como que é isso que Deus me chamou a fazer? Como é isso? Que você possa se ver vivendo essas palavras, que você possa se visualizar. A palavra vai falar, outro dia eu vou compartilhar isso com você, mas o que as escrituras dizem? Que Deus é capaz de fazer muito mais do que tudo aquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Então veja bem, pedir, pensar ou imaginar. Se não me engano, Filipenses que fala. Aí o que isso mostra? Eu preciso, tudo aquilo que eu peço, Deus pode fazer mais. Tudo aquilo que eu penso, Deus pode fazer mais. Tudo aquilo que eu imagino, Deus pode fazer mais. Agora, através do poder dele que opera em nós, ou seja, nós carregamos um poder que Deus já colocou em nós para fazer muito mais além do que tudo o que pedimos, pensamos ou imaginamos. Então, as palavras de Deus precisam ocupar a nossa mente, a nossa imaginação. Então, como que é isso? Você começar a olhar para as palavras e se imaginar como que isso vai ser. Quando eu começar a viver isso, como que vai ser? Se vê dentro de um novo cenário, se vê dentro de uma nova perspectiva, se vê dentro de uma nova realidade. Então, isso vai preparando você de forma mental para que quando isso começar a acontecer, sabe, é só a sua realidade se alinhando à sua verdade. A sua realidade. A realidade é o que você vive hoje, mas a verdade é aquilo que Deus te chamou a viver. Então, quanto mais você processa isso na sua mente, o que você está fazendo? Você está criando novas linhas neurais, novos caminhos neurais estão sendo firmados. Para quê? Para que você realmente se abra a viver estas novas experiências. Amém? Deixa eu orar para a gente encerrar. Pai, te agradeço por mais um tempo de compartilhar. Eu sei que o Senhor tem falado nesses dias, eu sei que o Senhor tem bradado aos nossos corações. Obrigado, Pai, por cada conhecimento, entendimento, cada revelação que o Senhor tem nos permitido compartilhar, reviver, aprender nesses dias. Pai, eu creio que a Tua palavra ela não volta vazia. Eu declaro nessa hora que toda palavra que já saiu da boca do Senhor com respeito a cada vida que está assistindo essa live, que vai assistir a gravação, eu declaro que essas palavras não ficam paradas, não se tornam vazias, mas elas foram liberadas para cumprir um propósito, e elas só têm permissão de voltar à presença do Senhor quando elas se cumprem. Pai, então eu oro para que nesse mês de setembro, até o dia 6 de outubro, um tempo de cumprimento para toda a palavra que já saiu da boca do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que toda a palavra que foi liberada, que ainda não foi impressa, eu declaro que venha um tempo de impressão, que essa palavra seja impressa no teu espírito, no teu coração, em nome de Jesus. Pai, que depois que essa palavra for impressa, que ela possa ser fundida, que assim como o metal é fundido, que a tua palavra seja fundida na nossa vida, no nosso coração, no nosso interior. Pai, e sabemos que quando esta palavra for fundida, toda a nossa vida é transformada, o nosso falar é transformado, o nosso pensar é transformado. Por isso, Pai, afeta todas as áreas da nossa vida. Estamos abertos a isso, queremos viver isso e cremos em uma liberação maior de poder, de graça, de unção e de autoridade. Vem e faz aquilo que só o Senhor pode fazer, em nome de Jesus, amém. Querido, compartilha essa live, envie para os seus colegas, seus familiares, fala, assista isso, você precisa ouvir isso. Hoje é quarta-feira, sexta-feira, 1h30 da tarde, a gente está aqui novamente compartilhando mais um pouco, mas Deus te abençoe, fique com Deus, tchau.